Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Cantinho da Luz. Eu sou Tatiana e hoje a gente vai bater um papinho sobre a força do pensamento. Então, como a força do pensamento é capaz de interferir na vida, naquele estilo de vida que a gente deseja, né? Como esses pensamentos moldam a nossa vida e acaba aí atraindo o que a gente deseja ou não. É muito simples. Gente, se a gente olhar as coisas do universo, elas são muito simples. A gente é que tende a complicar, né? Se a gente trouxer para nossa realidade, a gente atrai aquilo que é semelhante ou aquilo que é o nosso oposto. Aquela pessoa que tem uma energia bem diferente da gente, que tem uma ideia bem contraditória, bem diferente da nossa, a gente vai se aproximar dela? Não, a gente tende a se afastar dessa pessoa e a se aproximar de pessoas que têm uma sintonia de pensamento, que têm uma sintonia de energia ali. O universo é a mesma coisa. Então a gente acaba atraindo aquilo que a gente emana, aquilo que a gente dá para o universo, né? E o universo, ele é muito inteligente. Ele responde através de energias. Ele não lê o pensamento, ele não ouve, né, as palavras também. Não é que não ouça as palavras. A energia que a gente emana ao pronunciar as palavras, isso sim, é levado em consideração, isso é levado em conta, né? Então, tudo é energia, o universo é energia, isso aqui é um campo de energia. Então, se a gente pensar dessa forma, fica muito mais simples a gente entender, né? Que a gente atrai aquilo que a gente emana. E como é que isso acontece? Através do nosso pensamento. Tudo começa com o nosso pensamento, porque o que a gente vai falar, a nossa forma de agir, a nossa forma de reagir a determinada situação, tudo começou a partir de um pensamento, tudo começou a partir de uma energia, né, gerada aqui no campo mental e que a gente trouxe para, externalizou, digamos assim, né? Então, por que muitas pessoas, né, aparentam ter uma vida mais tranquila? Porque essas pessoas se dão melhor na vida e eu, por exemplo, né, nossa, é tudo tão difícil, é tudo tão laborioso, é tudo tão complicado. Então, por que o universo, né, me coloca nessa situação? Por que Deus me coloca nessa situação enquanto o meu irmão ali, né, que a espiritualidade diz que ele tem tanta oportunidade quanto eu de ser feliz aqui na Terra, não passa por isso tudo, por esses perrengues todos, né? Então a gente tem que começar a refletir o que é que a gente está dando para o universo, o que é que a gente está devolvendo, o que é que a gente está oferecendo para ele, para a gente estar recebendo isso tudo. E uma coisa muito importante, gente, que eu acho que todos nós devemos praticar diariamente, é a pergunta, o questionamento, o que é que eu estou fazendo comigo mesmo, no sentido de qual responsabilidade que eu tenho com a minha própria vida, né? A gente tem uma tendência a se colocar no papel de vítima, a se colocar no papel de coitadinho, e muitas vezes a gente tem ali todas as soluções, todas as respostas para a gente sair daquela situação, e a gente muitas vezes se coloca numa posição que não consegue sair, né? Então assim, o outro não vai poder fazer por nós muitas coisas que cabe a nós mesmos fazermos, sabe? Então assim, a gente resolve muitas vezes culpar Deus, culpar o universo, culpar o vizinho, culpar o irmão, culpar o colega de trabalho, culpar a vida, mas a gente não olha para dentro para ver o que a gente está fazendo de fato, né? E eu acho que isso é algo que é crucial fazermos ao deitar e ao levantar. O que eu posso fazer hoje? Óbvio que tem coisas que a gente vai precisar de ajuda, a gente vai precisar de amparo, né? E são nesses momentos que a gente também tem que recorrer para o outro, tem que ser humilde e tá pedindo apoio, tá pedindo ajuda, porque nós somos seres sociáveis, a gente não consegue viver sozinho, né? E a humildade faz parte aí do nosso crescimento, da nossa evolução espiritual. Todos nós estamos nesse processo, então não tem esse de eu não dependo de ninguém, a gente depende do outro. E é importante que a gente se conscientize disso, porque nós não vivemos sozinhos, né? A gente precisa do irmão, a gente precisa do outro para conseguir sobreviver no nosso dia a dia, por mais independência que a gente tenha, tá? Eu tenho um exemplo, né, bem recente. Eu vivo sozinha, né, moro sozinha hoje,
mas eu preciso estar fazendo meu laço de amizade, né? Criando meu vínculo de amizade, sabe? Porque numa necessidade de ficar doente, de ficar impossibilitada de sair de casa, de levantar, eu preciso recorrer a alguém. Eu preciso pedir ajuda para alguém, né? E todos nós estamos suscetíveis a isso, né? A gente pode ficar doente, a gente pode precisar de alguém para levar ao hospital, para levar a algum lugar, né? Então a gente precisa ter isso muito, muito claro. E se a gente precisa, né, pode precisar de alguém, o outro também pode precisar da gente. E a gente não pode também estar fechado para isso, tá? Então, é sempre se perguntar, se questionar o que eu posso fazer por mim, o que eu posso fazer pelo outro. E a partir desse pensamento, a partir dessa vibração, a gente vai ter de volta, com certeza, o melhor do universo, porque ele responde a energias. Então vamos para o segundo ponto aqui, né? Por que os pensamentos eles são tão poderosos? Eu acho que eu já falei um pouquinho sobre isso, tem muito a ver com o campo vibracional que é gerado a partir de um pensamento positivo. Quando a gente pensa positivo, a gente acaba, o universo, a nossa mente, né? Nós temos ali a nossa mente racional, né? E o nosso sistema límbico, onde ele trabalha muito com memórias, com o automático, digamos assim, a parte automática do cérebro, né? E quando a gente pensa em algo positivo, a gente meio que confunde o cérebro ali mistura, não sabe o que é realidade e o que é ficção, o que é pensamento. Então ele traz tudo como realidade. E esse sistema límbico, ele tende a trazer a gente para aquela situação que gerou aquela emoção, que gerou aquela vibração que faz bem, porque o pensamento positivo faz bem pra gente. Positivo libera. Então o que o cérebro vai fazer? Vai tentar ali, né, te trazer sempre para aquela situação. Então, se você está numa situação positiva, ele vai tentar sempre te trazer para situações semelhantes a essa, porque ele quer mais liberações desse tipo, tá? E o mesmo acontece com o pensamento negativo. Quando você pensa negativo, ele libera substâncias que o seu corpo, como não sabe, não entende o que é, né, bom e o que é ruim, ele acaba também se adaptando àquelas substâncias que são liberadas. E você, em contrapartida, continua sempre atraindo esses pensamentos, essas situações negativas, porque o seu cérebro acha que você gosta disso, né? É a situação que você se coloca sempre, e é sempre essas substâncias, são sempre essas substâncias que estão sendo ali liberadas, então é aquilo que você quer, é aquilo que você gosta, tá? Então, por isso que é tão importante que a gente se concentre no pensamento positivo, porque se é isso que a gente quer atrair, né? Se você não quer atrair esse tipo de pensamento, então você muda, né? Você sempre procure buscar sempre aquilo que te traz bem-estar e que te faz, de fato, feliz, né? Que libera essas substâncias que te deixa se sentindo pleno. Esse sentimento é que a gente tem que buscar. E não apenas o pensamento, mas as ações também que te levam a isso. Eu, por exemplo, adoro música. Nos momentos mais difíceis de minha vida, quando eu coloco a determinado som para ouvir, o fone de ouvido me traz um bem-estar. É como se me teletransportasse para uma situação onde só houvesse coisas boas, só houvesse, né, o positivo. Né? Aquela situação difícil meio que dá uma aliviada e eu consigo muitas vezes pensar numa saída, pensar numa alternativa. Então a música faz isso comigo. É toda música, é todo som? Não. É aquele estilo musical o qual eu me identifico, né? Que tem essa resposta no meu corpo. Então é muito importante que a gente tenha, né, isso muito claro, o que é que me faz bem, o que é que libera essas endorfinas, essas substâncias que me deixam nesse estado de leveza e que me dá mais capacidade de refletir sobre a minha vida e sobre as possíveis alternativas que eu tenho, tá? Então é sempre seguir esse caminho do universo, que é, se você emana pensamentos positivos, boas ações, boas vibrações, é isso que você está recebendo, porque o universo entende, né, a força vibracional que você está emitindo como algo que é aquilo que você quer, né? Da mesma forma, se você faz o oposto, é aquilo que você atrai. Tati, mas eu não penso negativo, eu não faço nada de errado, eu não faço nada mal, mas eu continuo atraindo essas situações. Então, eu sugiro que nesse momento você faça uma volta e uma busca na sua memória.
e veja em qual momento, né, que você viveu, que você passou aí na sua vida, que pode ter deixado essa marca registrada nessa parte do seu cérebro, que é o automático ali, né, que fica repetindo pensamentos e que você às vezes nem se dá conta. Nossa maior parte do tempo, os pensamentos que surgem, eles surgem no automático. Esses pensamentos automáticos, ele vem do sistema límbico a partir de uma crença, a partir de uma situação que você pode ter vivido lá no passado. Tá? E como é que eu faço essa reprogramação? Essa reprogramação é possível fazer e a gente vai falar sobre isso no outro vídeo, tá? Para isso não ficar muito longo, mas você precisa refletir, pensar, né, o que pode ali ter interferido, pode ter trazido uma crença limitante que de repente pode estar levando você a esse processo automático de pensamentos que você, por não se dar conta, pode estar ali reproduzindo algo que está atraindo essas, né, vibrações não positivas. E a importância da gratidão. Gente, a gratidão é um remédio, é o melhor remédio que existe no universo, eu diria. Quando você é grato, quando você tem um pensamento de gratidão, é como se você tivesse, tipo assim, precisando muito de uma situação, né? Pensa numa situação ali de vida ou morte, né? Onde uma ação ali te dá a vida, te dá a possibilidade de seguir a vida. E aí, de repente, surge alguém, eis que surge alguém que te tira daquela situação, né? E te permite continuar a vida. O sentimento de gratidão é esse. É tipo, eu vivi, né? Eis a possibilidade de continuar a vida. Né? E eu saí dessa situação de angústia, dessa situação de sofrimento para a situação de plenitude, de felicidade. Esse é o sentimento de felicidade. Então, assim, eu acho que as pessoas buscam tanto ser feliz, mas o poder da felicidade está dentro delas, porque quando a gente é grato, quando a gente consegue externalizar esse sentimento, a gente se sente feliz. Então, não busque a felicidade fora, busque a felicidade através da gratidão. Você vai ver que é transformador esse sentimento. E quando a gente consegue externalizar isso, sentir essa gratidão, o universo vai sempre trazer situações para nos colocar nessa situação de plenitude, tá? Existem alguns exemplos reais aí pela vida, né? Da lei da atração, do poder do pensamento. Né? Uma curiosidade, Jim Carrey, por exemplo, lá no início da carreira dele, você sabe que ele escreveu um cheque de $10 milhões, colocou na carteira para ele mesmo, tá? Ele fez um cheque para ele mesmo, colocou na carteira, pensando que um dia ele seria remunerado com aquele valor por um de seus trabalhos. E 10 anos depois, né, ele conseguiu receber exatamente esse valor por um trabalho, por um filme que ele gravou, enfim, tá? E a gente tem vários outros exemplos na vida aí, gente, quando a gente acredita, quando a gente vibra. E isso não quer dizer você pensar e sentar no sofá, pensar e ficar ali esperando cair do céu. Não, é você pensar, acreditar, emanar essa energia diariamente para o universo e trabalhar. Nada vem de graça, nada. O único lugar onde sucesso vem antes do trabalho, gente, é no dicionário. Eu ouvi isso uma vez e eu levo pra minha vida. Não existe sucesso sem trabalho. A gente precisa trabalhar, tá? Só que a gente tem aí duas formas de trabalhar, tem uma escolha, né? Você pode trabalhar vibrando no positivo, vibrando naquela ideia de que você vai conseguir, tá? De uma forma leve. Ou trabalhar arduamente, duro ali, e as duras penas conseguir ali no dia a dia se satisfazer de forma limitada. Tá? Então, é uma escolha, tudo é uma escolha. Lembra do que eu disse no início? Depende de você. Tudo depende de você. Tá? A gente vai trabalhar, a gente vai colocar o nosso melhor, mas o pensamento é que vai ali, a nossa vibração, o nosso sentimento é que vai determinar, definir aí se o caminho vai ser mais árduo ou se vai ser menos árduo, tá? E lembre-se, você tem o poder de mudar a sua vida. Você tem a chave para todas as soluções dos seus problemas, ou pelo menos a maioria deles. Pense que depende muito, às vezes, muito mais de você do que do outro. E a gente tem, né, cai no automático ali de ficar culpando as pessoas, de ficar culpando as situações. E a gente não tem coragem de olhar muitas vezes para dentro, porque quando a gente olha para dentro, a gente não se depara com todas as nossas feridas.
E às vezes a gente precisa curar essas feridas para a gente conseguir sair daquela situação, para a gente conseguir dar um passo, né, para frente. E não é fácil. Encarar as próprias feridas, encontrar as próprias dores, é reviver essas dores. E o cérebro faz de tudo para a gente não encontrar com esses sentimentos, com essas situações novamente, né? O cérebro vai sempre levar a gente por um caminho que ele acha que é mais fácil, mas não é o que é mais fácil, né? Porque ele não quer sofrer, ele não quer colocar a gente numa situação de sofrimento, de dor, de reviver aquela situação, muitas vezes é muito dolorosa, mas acredite, muitas vezes a gente precisa passar por aquela dor, passar por aquela situação para conseguir enxergar uma possibilidade diferente, né? E conseguir dar um passo adiante. Não adianta ficar ali revivendo aquele sofrimento, né? Pensando que a culpa é de A, de B ou de C e não encontrar a própria cura, o próprio antídoto. A gente precisa encontrar dentro da gente o próprio antídoto para o ver. Quando a gente está no problema, na situação, muitas vezes a gente não consegue enxergar alternativas, não consegue ver que tem ali caminhos, né, nas laterais ali, que pode estar tirando a gente daquela situação. A gente está tão envolvido no problema ali que não raciocina. Então pense no que te tira do problema, no que te eleva para você conseguir enxergar uma alternativa diferente e passar a procurar, né, esse caminho, essa alternativa. Então aqui vão algumas dicas, né, para você transformar aí o seu dia a dia, atraindo coisas boas e tentando trazer essas boas vibrações para você, tá? Comece pensando positivamente e toda vez que você perceber que um pensamento negativo está surgindo, transforme ele num pensamento positivo. Automaticamente mude o foco, tá? Eu costumo, quando aparece um pensamento negativo que eu me dou conta, eu dou uma passadinha assim, como, né, se estivesse passando a imagem na tela e substituo esse pensamento. Então é a gente ficar atento ali ao pensamento, tá? Como eu disse, a maioria dos pensamentos no nosso dia a dia vem de forma automática, a gente reproduz aquilo que em algum momento ficou gravado lá no nosso sistema límbico, mas a gente consegue, quando fica atento, né, consegue mudar o foco aí. Procure fazer mais coisas gentis para as pessoas, né, e observar a satisfação, aquele sentimento que você sente quando você faz isso. Eu disse que nós somos seres sociáveis e acredite, o sentimento, quando a gente faz algo bom para o outro, ele é muito melhor do que quando a gente recebe, né? O ser humano, ele tem uma tendência a se sentir melhor quando faz algo do que quando recebe algo. Então procure fazer algo de bom no seu dia a dia e reflita sobre o sentimento que é emanado, sobre aquilo que você sentiu, para que você comece também a pensar e tentar sentir esse sentimento no seu dia, ao longo do dia a dia ali, tá? Procure pensar nas coisas como se já tivesse acontecido. Não pense daqui a uma semana, daqui a um mês, eu vou passar na prova, eu vou concluir a faculdade, eu vou conseguir aquele emprego, eu vou entrar naquela loja, eu vou comprar aquela roupa. Vamos pensar que isso já aconteceu. Pense, eu estou trabalhando naquele lugar que eu sempre sonhei. Eu vou dizer para vocês algo que aconteceu comigo. Eu ainda nem sonhava em ouvir sobre a lei da atração, mas eu passava na frente de um hospital e eu dizia para mim mesma, eu vou trabalhar aqui. E durante muito tempo, né, eu passando sempre na frente do hospital, era algo tão real para mim que eu penso que eu já vim, né, devo ter vindo com essa missão de trabalhar naquele lugar, mas todos os dias eu dizia isso pra mim, eu vou trabalhar aqui, eu quero trabalhar aqui, e aquilo gerava uma vibração, gerava um sentimento em mim, e de repente, eis que surgiu a oportunidade de trabalhar lá, né, surgiu uma vaga e a pessoa perguntou se eu queria deixar o meu currículo, e naquele momento eu falei assim, era para ser, né? Hoje, né, conhecendo um pouco mais sobre a lei da atração, sobre vibrações e tudo mais, eu penso que talvez eu tenha atraído, sim, aquele ambiente para a minha realidade, tá? E é muito satisfatório quando a gente consegue realizar algo que a gente queria muito. Então, parta do princípio de que já aconteceu, porque quando você faz isso, as emoções, o sentimento que é liberado ali faz com que
aquilo se torne real para você naquele momento e não apenas uma idealização de algo futuro. Tá? O nosso cérebro trabalha com o presente, nem com o passado, nem com o futuro. Aquilo que a gente lembra, nossas memórias, o cérebro tem como algo que está acontecendo. Porque, na verdade, gente, o que é a única coisa que a gente tem é o agora, né? Então, a mente traz as memórias para o agora e aquilo que está no futuro, ele não entende como futuro, ele também traz para o agora. Só que tudo está na emoção. O segredo está na emoção, o segredo está no sentimento, naquilo que você vibra para fora, né? Para o universo. Então, quando você pensa que algo vai acontecer no futuro, você não consegue ali transmitir a mesma emoção de algo que está acontecendo no agora. Né? Com certeza, eu dizer para mim mesmo que daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, eu trabalharei nesse hospital, não surtia, não tinha ali o mesmo sentimento de quando eu entrei no hospital e disse, agora eu trabalho aqui, né? Então, mas aquilo para mim, ao longo, né, dos meus pensamentos, era algo tão real que com certeza eu emanei para o universo essa vibração e acabei ali atraindo, né, aquele pensamento para minha realidade. Então, faça isso. Pense como algo já acontecendo e não como algo que ainda vai acontecer no futuro. E sempre pense. O importante, gente, não é não ter desafios. Desafios a gente vai ter. A gente está vivendo na Terra e a Terra é uma escola, né? É um planeta de provas e expiações e a gente não vai encontrar felicidade plena 100% aqui. A gente veio para viver provas, para passar por provas, né? Então, o importante não é não passar por desafios. Todo mundo passa, de toda a ordem. Algumas pessoas talvez mais, outras menos, e aqui a gente não vai entrar nesse vídeo, nesse assunto. Mas o que é importante é você sair bem nessas provas, né? De alguma forma ou de outra. Tati, se eu passasse por isso, eu faria diferente. Ok, você adquiriu experiência. E o objetivo talvez seja esse mesmo, é você adquirir experiências para lá na frente, quando passar por uma situação semelhante ou algo do tipo, você já vai saber como lidar com isso e vai poder orientar outras pessoas a passar por esse problema da mesma forma, entendeu? Então, assim, o importante não é você não passar, lembre-se disso, é você saber como passar, é você ter a fé, é você ter a certeza de que existe algo maior cuidando de você, que o universo ele é imenso e essa imensidão toda criada por nosso Criador, criada por Deus ou pela força que você acredita, né? Com certeza está ali vibrando por você. Então, era esse, né? Era sobre isso que eu queria falar com você hoje, era esse bate-papo que eu queria ter com você. E espero, no fundo do coração, que você tenha curtido e que tenha, de alguma forma, contribuído aí para o seu bem-estar, consiga aplicar no seu dia a dia, para melhorar aí a sua experiência de vida aqui na Terra. Muito obrigada a você que chegou até aqui, agradeço demais. Peço que você deixe o seu joinha aí para ajudar o canal a crescer e compartilhe para quem você achar que precisa também ouvir esse conteúdo. Eu vou ficar muito feliz, tá? E até o próximo vídeo. Meu muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.